Quem nunca entrou em um elevador sozinho e sentiu aquele friozinho na barriga, imaginando que algo estranho poderia acontecer? Pois foi exatamente essa sensação que virou realidade na pegadinha mais assustadora e engraçada da televisão brasileira, A Noiva Fantasma no Miss Elevador. Imagine a cena. Você entra para subir tranquilo, as luzes piscam, o elevador dá um tranco e de repente surge uma noiva pálida, com olhos arregalados, véu branco e um silêncio mortal. O coração dispara, as pernas tremem e a única vontade é correr, mas não tem para onde escapar. Entre gritos, corridas atrapalhadas e até quedas hilárias, as vítimas desta câmera escondida viveram momentos que misturaram medo e gargalhadas. Essa história vai te mostrar cada detalhe desse espetáculo de humor e terror, como só o Silvio Santos sabia apresentar. E se você também gosta de dar boas risadas com pegadinhas clássicas, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. Afinal, rir do susto dos outros é uma das maiores diversões que a TV já nos proporcionou. Era uma noite aparentemente comum em um edifício comercial no centro da cidade. O prédio tinha um elevador estreito, daqueles que rangem a cada andar e parecem guardar segredos. Nas paredes, o ambiente perfeito para se tornar palco de uma das pegadinhas mais lembradas do programa do Silvio Santos. A equipe chegou cedo para transformar aquele espaço comum em uma armadilha de humor e susto. O cenário foi montado com precisão, luzes estrategicamente programadas para piscar no momento certo, um botão que fazia o elevador dar pequenos trancos controlados e câmeras escondidas em cada canto para registrar as reações das vítimas sem perder nenhum detalhe. A grande estrela, claro, era a personagem da noite, a Noiva Fantasma, uma jovem atriz maquiada de forma impecável, com a pele pálida como papel, olheiras profundas, olhos arregalados e um vestido de casamento antigo, amarelado, nas bordas, com um véu comprido que arrastava pelo chão. Quando ela ficava em silêncio, parada no canto do elevador, já era suficiente para causar arrepios, mas quando dava um passo lento em direção à vítima, o coração de qualquer um disparava. Antes de começarem, o diretor explicou com entusiasmo: lembrem-se, pessoal, aqui não é só sobre assustar, é sobre fazer rir. O público em casa precisa sentir o susto, mas também se divertir com cada reação exagerada. A equipe técnica testou o sistema várias vezes. As luzes piscavam no momento certo. O elevador dava aquele tranco seco que fazia qualquer passageiro se segurar na barra lateral, e o som metálico reforçava a atmosfera de tensão. Enquanto isso, a noiva fantasma fazia ensaios dentro do elevador. Ela treinava a ficar imóvel, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se tivesse sido congelada no tempo. Depois, ensaiava um movimento lento de aproximação, arrastando o véu pelo chão e soltando um leve gemido. A cada ensaio, a equipe caía na risada, já imaginando como seriam as reações das vítimas reais. Para garantir o efeito completo, as câmeras escondidas capturavam tanto o interior do elevador quanto o corredor em frente, porque muitos sairiam correndo desesperados assim que as portas se abrissem. Um microfone discreto também foi instalado para captar cada grito, cada palavrão e até os suspiros de alívio quando descobrissem que era apenas uma pegadinha. O plano era simples. Os participantes seriam convidados para subir até um dos andares, acreditando que estavam indo para uma entrevista de emprego ou uma reunião de rotina. O elevador funcionaria normalmente até determinado ponto, quando de repente as luzes piscariam. O elevador daria um tranco e no escuro a noiva fantasma apareceria do nada. Quando a luz voltasse, ela já estaria no canto do elevador, olhando fixamente para a vítima.
Era um terror instantâneo, uma sensação claustrofóbica de não ter para onde escapar. E foi assim que o cenário ficou pronto. Um elevador comum transformado em palco de uma ópera de sustos e gargalhadas. Do lado de fora, a equipe aguardava ansiosa, com fones de ouvido conectados, prontos para controlar as luzes e dar o sinal para a atriz entrar em ação. Silvio Santos, com seu sorriso característico, acompanhava cada detalhe nos monitores e ria só de imaginar as cenas que estavam por vir. Vai ser um sucesso, vai ser um sucesso, repetia, como um maestro satisfeito antes de levantar a batuta. O prédio inteiro parecia conspirar para a pegadinha dar certo. O elevador tinha aquele cheiro metálico típico de cabos e óleo, e o ambiente silencioso dos corredores deixava tudo mais denso. Era como se cada detalhe estivesse no ponto para aumentar o medo das vítimas. Até o espelho antigo no fundo do elevador, um pouco embaçado, colaborava. Refletia a imagem da noiva de um jeito ainda mais assustador, criando a ilusão de que havia duas aparições ao mesmo tempo. Do lado de fora, os operadores davam os últimos ajustes, testaram as portas para garantir que abrissem devagar, aumentando a expectativa de quem estivesse dentro. Ajustaram a câmera principal para pegar o close exato do rosto da vítima no momento do susto. E até os seguranças do prédio estavam avisados, preparados para correr se alguém tentasse fugir pelas escadas em desespero. A atriz que interpretava a noiva respirava fundo, concentrada no papel. Não podia rir, não podia perder a compostura. O mínimo sorriso estragaria o clima de terror. Mas no fundo, ela também se divertia, porque sabia que estava prestes a se tornar protagonista de momentos que ficariam marcados para sempre na memória do público. Quando tudo estava finalmente pronto, o diretor deu o sinal. Está na hora. Vamos começar a chamar as vítimas. A tensão cresceu. O elevador foi preparado, as luzes controladas, e a noiva fantasma entrou em posição no canto mais escuro da cabine. O primeiro voluntário já estava a caminho. O coração da equipe batia acelerado, quase como o das próprias vítimas. Era o momento de transformar o ordinário em extraordinário, de transformar um simples elevador em palco de um espetáculo que misturava medo, riso e adrenalina. A porta do elevador se fechou pela primeira vez naquela noite com uma vítima. Dentro, do lado de fora, todos prenderam a respiração e Silvio Santos, olhando os monitores, sorriu de orelha a orelha. Estava começando a grande brincadeira. A primeira vítima era um homem de meia idade, vendedor ambulante, daqueles que sempre têm histórias engraçadas para contar e um jeito meio estabanado de se movimentar. Ele foi convidado a ir até um andar superior do prédio para supostamente entregar alguns documentos. Chegou, apressado, suado, segurando uma pasta gasta debaixo do braço. Entrou no elevador, resmungando: esses prédios grandes são uma desgraça. A gente anda, anda e nunca chega. As portas se fecharam com aquele barulho metálico típico e o elevador começou a subir. Tudo parecia normal até que, de repente, as luzes piscaram. O homem olhou para cima, soltou um "ih" desconfiado e resmungou mais uma vez: "Tá vendo? Esse negócio vai parar e eu vou perder a hora." O elevador deu um tranco seco e ele se segurou na barra lateral. "Ai, meu Deus, é hoje que eu fico preso aqui", reclamou sem imaginar o que estava prestes a acontecer. No controle, a equipe deu o sinal. A noiva fantasma entrou silenciosamente pelo painel falso lateral, coberta pelo véu branco, e ficou parada no canto mais escuro do elevador. O homem ainda xingava o prédio quando as luzes voltaram, fracas e piscando. Ao virar o rosto para o lado, deu de cara com a figura imóvel da noiva. O grito que saiu da garganta dele ecoou por todos os andares. "Ah!" A pasta voou longe, os papéis se espalharam pelo chão e ele encostou-se na porta de trás, tentando abrir como se aquilo fosse possível. "Sai, sai, 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 pelo amor de Deus." Noiva não se mexia, apenas inclinava a cabeça lentamente para o lado, olhando fixamente para ele com aqueles olhos arregalados. O homem começou a suar frio, tremendo como vara.
verde. Tentou apertar todos os botões do painel, mas parecia que nada funcionava. Então, desesperado, começou a bater na porta com as duas mãos. "Socorro! Tem coisa aqui dentro! Socorro!" O eco da voz dele, misturado ao barulho metálico do elevador, criava um clima de verdadeiro pânico. A cada segundo, a atriz avançava um passo lento, arrastando o véu no chão. Ele recuava como podia, tropeçando nos próprios pés, até cair sentado no chão do elevador. "Não chega perto, não chega perto não." A câmera escondida pegava cada detalhe do rosto dele, os olhos arregalados, a boca aberta num grito que parecia não acabar nunca. Em um ato desesperado, ele tentou levantar-se, mas escorregou em cima dos papéis caídos e voltou ao chão. "Ai, meu rim, ai, meu Deus." A noiva, imóvel novamente, apenas levantou lentamente a mão pálida, como se fosse tocar nele. Foi o suficiente para ele rolar pelo chão, tentando se afastar dela. Eu vou morrer no elevador, do lado de... Fora, a equipe já se contorcia de rir. Silvio Santos gargalhava alto diante dos monitores. "Olha só, parece novela mexicana", dizia entre risos, batendo palmas. Quando as portas do elevador se abriram finalmente, o homem saiu correndo como se tivesse visto o próprio capeta, tropeçando no corredor e deixando para trás a pasta, os documentos e até o chinelo. Do pé direito, saiu gritando pelo prédio. "Tem fantasma no elevador! Tem fantasma no elevador!" A equipe, em prantos de tanto rir, teve que segurar a atriz fantasiada de noiva para que ela não desmanchasse o personagem. O homem, lá fora, ainda gritava para qualquer pessoa que passasse: "Não entra, não entra, tá amaldiçoado." Foi preciso chamá-lo de volta para explicar que tudo não passava de uma pegadinha. Ao ver as câmeras escondidas, ele colocou as mãos na cabeça, ainda ofegante, e caiu sentado no chão do corredor. "Vocês quase me mataram, seu Silvio, mas eu vou dizer, foi engraçado. Meu coração tá aqui, ó, disparado." Silvio Santos apareceu rindo, com aquele jeito debochado. "Você correu mais que maratonista, hein? Se eu soubesse, te inscrevia nas Olimpíadas." Público em casa, claro, chorava de rir ao ver a cena repetida em câmera lenta, com o grito ecoando e a pasta voando pelo ar como confete. A primeira vítima havia inaugurado a noite de sustos de forma gloriosa. Era impossível imaginar que as próximas reações seriam ainda mais engraçadas e inesperadas, mas era exatamente isso que estava por vir. A segunda vítima foi uma jovem estudante universitária por volta dos 20 anos, que havia sido chamada ao prédio sob o pretexto de entregar um currículo para uma vaga de estágio. Chegou ao saguão com mochila nas costas, óculos levemente tortos e um jeito apressado, olhando o celular a cada segundo para confirmar o horário. Quando o recepcionista, cúmplice da produção, lhe indicou o elevador, ela entrou sem suspeitar de nada, ajeitando os fones de ouvido e cantarolando baixinho uma música pop. As portas se fecharam e o elevador começou a subir normalmente. Ela tirou os fones para conferir o andar e suspirou impaciente, como quem já está cansada da correria do dia. Foi então que veio a primeira piscada das luzes. A jovem congelou, apertou os botões com pressa e murmurou: "Ih, não, agora não, justo." Hoje, o elevador deu um tranco e ela se apoiou na barra, os olhos arregalados. "Socorro, esse negócio vai despencar." No escuro total, a noiva fantasma deslizou, silenciosa, para dentro da cabine e se posicionou no canto. Quando a luz voltou, fraca e trêmula, a estudante percebeu a figura imóvel, com véu longo e rosto pálido, fitando-a fixamente. O grito da moça foi tão alto que ecoou pelo andar inteiro. Ela colou-se na porta, tentando encontrar o botão de emergência, mas a mão tremia tanto que não conseguia pressionar nada. "Meu Deus do céu, tem alguém aqui? Não, 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 isso não está acontecendo." Os olhos se encheram de lágrimas instantaneamente e ela balançava a cabeça em negação, repetindo: "Isso é um pesadelo, é só um pesadelo." A noiva deu um passo, lento, arrastando o véu, que produzia um som assustador de tecido raspando no chão. A estudante gritou de novo, colocou as mãos na frente do rosto e deslizou pelo canto do elevador
até agachar-se no chão. Não chega perto, por favor, não chega perto de mim. Cada vez que a noiva avançava, ela recuava, sem perceber que já não tinha mais para onde ir. Num reflexo de desespero, pegou a mochila e a segurou como escudo, levantando-a diante de si. Sai daqui, eu tô armada, disse em voz trêmula, embora fosse óbvio que não havia nada além de livros e cadernos ali dentro. A câmera escondida captava cada detalhe. O suor escorrendo pela testa, os óculos escorregando pelo nariz, a respiração ofegante. Do lado de fora, a equipe se segurava para não rir alto, enquanto Silvio Santos gargalhava diante dos monitores. Olha só, ela vai se defender com a mochila. Daqui a pouco ela joga o caderno de matemática no fantasma. O momento mais hilário veio quando a noiva ergueu lentamente o braço, estendendo a mão em direção à estudante. A jovem, em pânico absoluto, jogou a mochila para frente como se fosse uma arma de arremesso, atingindo o vestido da atriz. O impacto fez o véu balançar dramaticamente, aumentando o efeito aterrorizante. Moça, acreditando ter provocado a fúria da aparição, começou a chorar de nervoso. Desculpa, eu não queria. Eu só quero sair daqui. O elevador parou no andar seguinte e as portas se abriram. A estudante saiu correndo descalça, porque em meio ao pânico havia deixado um dos sapatos para trás. Correu pelo corredor gritando: "Tem uma mulher morta lá dentro, uma noiva, eu vi. Até o vigia do prédio, cúmplice também, teve que fingir." Preocupação para não rir na frente dela. A produção precisou alcançá-la para explicar que tudo não passava de uma pegadinha. Ela estava com as mãos no rosto, soluçando quando as câmeras apareceram e Silvio Santos entrou no corredor rindo alto. "Ô moça, você quase..." Bateu na noiva com a mochila, mas correu mais rápido do que a atleta olímpica. Quando percebeu que era brincadeira, ela caiu na risada junto com todos, ainda sem acreditar. "Ai, meu coração, eu vou morrer de susto, mas também de rir." Foi ao ver sua reação, repetida nos monitores, que o público em casa se contorceu de rir, especialmente quando a cena mostrou a mochila voando em câmera lenta contra a noiva fantasma. E assim, a segunda vítima havia dado seu show particular. Uma mistura de susto real, reação exagerada e um improviso hilário que transformou a mochila em arma de defesa contra fantasmas. A terceira vítima foi um senhor idoso, de pouco mais de 60 anos, aposentado e com aquele jeito tranquilo de quem já viveu de tudo. Usava chapéu, carregava uma sacola de compras e andava devagarinho, olhando curioso para cada detalhe do prédio. Foi convidado a subir ao 6º andar sob o pretexto de uma reunião simples. Quando entrou no elevador, ajeitou a sacola. No braço, apoiou-se na barra e murmurou: "Esses negócios modernos nunca inspiram confiança. No meu tempo era escada mesmo." O elevador começou a subir normalmente, mas logo vieram as primeiras piscadas de luz. O senhor olhou para cima, franziu a testa e disse em voz alta: "Ih, vai dar problema. Bem que eu falei." O tranco seguinte o fez se segurar firme, resmungando com aquele tom de bronca: "Esses engenheiros não sabem fazer nada direito." No escuro, a noiva fantasma entrou silenciosa e se posicionou no canto. Quando a luz voltou, fraca e piscante, ele percebeu a figura imóvel, vestida de branco, com o rosto pálido e os olhos arregalados fixos nele. Por um instante, ficou em silêncio, apenas encarando. Então soltou uma risada nervosa e disse: "Ah, não, isso é coisa da televisão, né? Pegadinha do Silvio Santos." A atriz permaneceu imóvel, aumentando o suspense. O senhor, apesar da coragem inicial, começou a suar frio. "Se não for pegadinha, então é fantasma de verdade. Aí ferrou." A noiva inclinou a cabeça lentamente para o lado e ele deu um pulo para trás, derrubando a sacola. Laranjas e tomates rolaram pelo chão do elevador. "Ai, minhas compras. Não, não mexe não, dona Alma." A câmera capturava cada detalhe. As mãos trêmulas tentando recolher as frutas. Os olhos arregalados, alternando entre o chão e a aparição. Do lado de fora, a equipe se contorcia de rir e
Silvio Santos gargalhava tanto que quase derrubava o microfone. Olha lá, perdeu as laranjas pro fantasma. Coitado, vai voltar para casa sem vitamina C. O senhor finalmente desistiu das compras e encostou-se na porta tentando manter distância. Moça, se você vai me levar, me leva de vez, mas deixa eu pagar a conta da padaria antes. A noiva deu um passo em sua direção, arrastando o véu. O homem começou a bater desesperado na porta. Abre, 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 pelo amor de Deus! De repente, em um gesto inesperado, ele tirou o chapéu da cabeça e o colocou na frente do rosto como se fosse um escudo. Eu não quero ver, eu não quero ver. Ficou ali imóvel, com o chapéu tampando os olhos enquanto balbuciava uma oração improvisada. Santa escada, salva-me do elevador. Quando as portas se abriram, ele disparou para fora, tropeçando nas próprias pernas e quase derrubando um funcionário cúmplice que passava pelo corredor. Tem uma noiva lá dentro, fantasma! Fantasma! Gritava com a voz trêmula e ofegante. Foi preciso que a equipe o alcançasse para explicar a pegadinha. Quando viu as câmeras, soltou uma gargalhada aliviada, ainda com o coração acelerado. Ah, eu sabia que era coisa do Silvio, mas eu digo, viu, por pouco não morro aqui dentro. Silvio Santos apareceu sorridente e brincou. Olha, você foi o primeiro que quis negociar com o fantasma. Se tivesse pago a conta da padaria, talvez ela deixava você em paz. O público em casa ria ainda mais quando reprisavam a cena em câmera lenta, mostrando as frutas rolando pelo chão e o chapéu servindo de escudo. A terceira vítima havia dado um espetáculo único. Uma mistura de coragem, desconfiança e improviso hilário, transformando o elevador em palco de uma comédia sobrenatural. Depois da primeira, da segunda e da terceira vítima, a produção já estava confiante de que a pegadinha da noiva fantasma no elevador seria um estouro de audiência. Mas o que ninguém esperava era a variedade de reações que viriam a seguir. Cada pessoa que entrava naquele elevador parecia trazer uma forma única de demonstrar medo. E isso transformava cada cena em um espetáculo de humor. Uma das primeiras a entrar foi uma senhora muito elegante. Cabelos arrumados, bolsa pendurada no braço e perfume tão forte que parecia anunciar sua chegada. Quando o elevador deu o tranco e a noiva apareceu, a mulher simplesmente congelou. Não gritou, não correu, não tentou se defender. Apenas abriu a boca num que parecia não ter fim, sem sair som nenhum. Os olhos se arregalaram tanto que parecia que iam saltar, e ela ficou estática, paralisada, como se tivesse virado estátua. A atriz noiva deu 2 passos em direção a ela, e a senhora, sem dizer palavra, deixou a bolsa cair. Fechou os olhos e murmurou baixinho. Eu já vivi o suficiente, pode me levar. A câmera captou tudo, e Silvio Santos quase caiu da cadeira de tanto rir. Logo depois, entrou um rapaz musculoso, com camiseta justa, cheio de confiança, do tipo que acredita que nada o assusta. Entrou mascando chiclete e até assobiando. Quando as luzes piscaram e a noiva surgiu, ele deu um pulo, tentou manter a pose e falou alto. Quem é você? Sai daí! Não me assusta, não. A atriz não respondeu, apenas inclinou a cabeça. O rapaz, então, tentou se mostrar valente. Eu não tenho medo, mas quando ela levantou lentamente a mão e começou a andar em sua direção, ele deu um grito agudo, fino, daqueles que quebram qualquer imagem de durão. Soltou o chiclete, encostou-se no canto do elevador e começou a pular de um lado para o outro, como se procurasse uma saída invisível. Quando as portas abriram, saiu correndo como criança e deixou para trás até o celular que segurava na mão. Outra vítima inesquecível foi uma moça jovem, muito vaidosa, que aproveitava a viagem no elevador para retocar a maquiagem com um espelhinho. Estava tão concentrada no batom que nem percebeu as primeiras piscadas de luz. Quando finalmente ergueu o rosto e viu a noiva, parada, quase deixou cair o espelho. Deu um grito e imediatamente usou o batom como se não fosse uma arma, e apontando para a aparição e ameaçando. Não chega perto, hein? O público em casa não conseguia parar de rir quando viram a cena em câmera lenta. A vítima segurando o batom como faca, com cara de guerreira, e a noiva avançando calmamente. A cada passo da
Atriz, a moça recuava, pintando sem querer a própria bochecha de vermelho. Ao sair, correndo pelo corredor, estava com metade do rosto borrado, parecendo um palhaço, assombrado. Também houve um senhor de terno, muito sério, provavelmente um executivo. Entrou no elevador falando ao celular com alguém sobre negócios importantes. Quando a luz piscou, ele resmungou. Esses prédios precisam de manutenção. Mas quando percebeu a figura da noiva, soltou o telefone, que caiu no chão, e começou a falar sozinho. Isso não existe, isso não existe, isso não existe. Tentou racionalizar, mas ao ver a noiva dar um passo, ele saiu gritando, existe sim, e correu pelo corredor como se estivesse atrasado para a vida. As câmeras também registraram um grupo de 2 adolescentes que entraram juntos. Eles riam e empurravam um ao outro brincando. Mas, quando a noiva apareceu, os 2 se transformaram em crianças apavoradas. Um se escondeu atrás do outro, ambos gritavam ao mesmo tempo. Vai na frente você! Não, vai você! No final, quando as portas se abriram, os 2 saíram correndo lado a lado, tropeçando e quase caindo um sobre o outro. Talvez uma das reações mais engraçadas tenha sido de um entregador que entrou com uma bicicleta na mão. Sim, ele achava que conseguiria subir de bicicleta no elevador. Quando a luz piscou e a noiva surgiu, ele ficou tão desesperado que usou a bicicleta como barreira, empurrando-a contra a aparição. A atriz, com sua calma fantasmagórica, apenas desviava levemente, e isso deixava o entregador ainda mais apavorado. Sai daqui, mulher do além! Gritava. No fim, saiu correndo e deixou a bicicleta para trás, sendo motivo de gargalhada para toda a equipe. Silvio Santos, acompanhando tudo pelos monitores, estava em êxtase. Essa pegadinha vai ser recorde. Cada um reage de um jeito diferente, mas todos saem correndo como se fosse a última corrida da vida. Essas reações variadas mostravam exatamente a força da pegadinha. Não importava idade, profissão ou coragem. Todos tinham um limite quando ficavam cara a cara com a noiva. Fantasma. O medo era real, mas a comédia nascia das soluções absurdas que cada pessoa inventava para escapar. Depois de tantas reações inesperadas, era difícil imaginar que a pegadinha pudesse ficar ainda mais engraçada. Mas o que aconteceu a seguir elevou tudo ao máximo. Era como se o destino tivesse enviado as vítimas certas para transformar o elevador em um verdadeiro teatro de terror cômico. A primeira cena do clímax foi com uma senhora muito religiosa. Entrou no elevador carregando uma sacola cheia de velas e terços, provavelmente recém-comprados na igreja. O elevador começou a subir normalmente, mas logo deu aquele tranco já conhecido, seguido do escuro. Quando a luz voltou, a noiva fantasma estava lá, imóvel no canto. A senhora arregalou os olhos, deixou a sacola cair e imediatamente começou a rezar em voz alta. Ave Maria, cheia de graça, as mãos tremiam. Mas ela não parava. A cada passo que a noiva dava, a senhora acelerava as orações. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. No auge do desespero, levantou o terço como se fosse uma cruz e gritou, sai daqui, espírito maligno. Do lado de fora, Silvio Santos gargalhava tanto que teve que segurar o microfone. O público em casa chorava de rir ao ver a fé se transformar em escudo improvisado contra a atriz fantasma. Logo depois, veio um jovem animado, daqueles que nunca levam nada a sério. Entrou falando no celular e rindo alto. Quando a noiva apareceu, ele parou, arregalou os olhos e depois soltou uma risada, nervosa. Ah, não, vocês estão de sacanagem, né? Isso é gravação. Mas conforme a atriz se aproximava, ele começou a perder a coragem. Tentava rir, mas a voz tremia. Tá bom já. Entendi, muito engraçado, pode parar. Quando a noiva levantou a mão, o rapaz largou o celular, se jogou no chão e começou a rastejar até a porta, gritando, abre, 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 logo eu não quero casar.
A cena repetida em câmera lenta era hilária. Ele rastejando de paletó e gravata, como se estivesse fugindo da própria sombra. Outra vítima que marcou o clímax foi um homem muito sério, policial aposentado. Entrou confiante, olhou para os botões e até cantarolou baixinho. Mas quando a noiva surgiu, ele parou e ficou imóvel, tentando manter a calma. Isso não me assusta, eu já enfrentei coisa pior. O público pensou que ele seria o primeiro a reagir com firmeza. Mas ao menor movimento da atriz, o homem soltou um grito tão agudo que surpreendeu até a produção. Ai, minha nossa! Senhora! E saiu batendo nas paredes, tentando encontrar uma saída. No corredor, quando as portas abriram, ainda tremia e dizia: eu já lutei contra bandidos, mas nunca contra noiva fantasma. O auge da noite, porém, veio com uma dupla inusitada. Um casal de namorados entraram de mãos dadas, sorrindo e conversando. Quando as luzes apagaram e a noiva apareceu, os dois gritaram juntos. A moça subiu no colo do rapaz, que, desesperado, tentava empurrar a porta com o ombro. Abre, abre, pelo amor de Deus! A cada passo da noiva, a namorada gritava mais alto e o rapaz berrava: calma, calma, eu tô tentando proteger a gente. O elevador parecia pequeno demais para a confusão. Quando as portas abriram, o casal saiu correndo, a moça ainda agarrada ao pescoço do namorado, que mal conseguia respirar. A equipe quase não conseguia mais trabalhar de tanto rir. Silvio Santos, assistindo tudo pelos monitores, gargalhava e dizia: isso é melhor que novela. Cada um reage de um jeito, mas todo mundo sai correndo. O clímax da pegadinha estava formado. Um festival de gritos, corridas, orações, rastejadas e abraços desesperados. No final, o elevador havia se transformado em palco de um espetáculo inesquecível, onde o medo real das vítimas se misturava com o riso coletivo de quem assistia. Era a prova de que a pegadinha tinha alcançado seu ponto mais alto, deixando o público em casa com lágrimas nos olhos de tanto rir. O elevador já estava gasto de tanto barulho, gritos e correria. A equipe de produção, escondida em um quartinho ao lado, quase não conseguia mais se conter de rir. Silvio Santos, sentado em frente aos monitores, estava vermelho de tanto gargalhar. Essa vai entrar para a história, vai entrar para a história, repetia. Mas ainda faltava a parte final, revelar a pegadinha às vítimas e transformar o medo em riso, como só o programa sabia fazer. O primeiro a descobrir foi aquele vendedor ambulante que havia perdido a pasta no chão. Depois de sair correndo pelos corredores, ainda estava ofegante quando dois assistentes o chamaram de volta. Ele resistiu no começo, dizendo: eu não volto naquele elevador nem amarrado. Só aceitou quando explicaram que era uma câmera escondida. Ao ver a atriz da noiva tirando o véu e rindo, o homem caiu sentado no chão, passou a mão no rosto suado e disse: vocês quase me mataram, mas foi engraçado demais. A produção lhe devolveu a pasta com os papéis amassados, e Silvio Santos, em sua voz inconfundível, brincou: olha, você correu mais rápido que a pasta voou. Foi campeão olímpico sem querer. A estudante universitária também foi chamada. Ainda chorava de nervoso, mas quando viu as câmeras escondidas e Silvio Santos entrando no saguão para cumprimentá-la, abriu um sorriso incrédulo. Não acredito que era pegadinha. Eu pensei que nunca mais ia sair de lá viva. Ao rever a cena em um monitor, mostrando o momento em que jogava a mochila contra a noiva, ela mesma caiu na gargalhada. Eu ataquei fantasma com um caderno de cálculo. Olha que beleza! Silvio, rindo, completou: foi a primeira vez que o fantasma quase virou aluno também. Já o senhor idoso com as frutas foi reencontrar suas compras espalhadas pelo chão. Quando lhe disseram que era uma pegadinha, ele respirou fundo, balançou a cabeça e sorriu. Eu sabia que tinha dedo do Silvio nisso. A equipe juntou as laranjas e tomates, e o público em casa chorava de rir ao ver o replay em câmera lenta, o senhor derrubando tudo e depois levantando o chapéu como escudo. Silvio Santos não perdeu a piada. Você inventou a primeira arma anti-fantasma, o chapéu protetor. Mas não foram só esses. A senhora que rezava incansavelmente foi surpreendida
quando a atriz fantasma lhe deu um abraço para revelar que era tudo brincadeira. A mulher ainda segurava o terço com firmeza, mas depois caiu na risada. Vocês me pegaram direitinho, eu já estava rezando até pelas câmeras. Silvio comentou nos bastidores. Imagina se ela expulsa o fantasma mesmo, íamos ter que arrumar outra atriz. O rapaz, musculoso, que havia gritado com voz fina, ficou com tanta vergonha ao ver sua cena no replay que tentou esconder o rosto. Mas não adiantou. A equipe inteira ria e Silvio fazia piada. Olha só, parecia soprano de ópera. Ele também caiu na risada, rendendo-se à própria reação. A moça da maquiagem, que saiu com metade do rosto borrado, virou atração especial nos monitores. Ao ver a si mesma segurando o batom como faca e saindo correndo, toda borrada, não conseguiu parar de rir. Gente, eu parecia um palhaço assombrado. Silvio brincou. Você criou a primeira noiva palhaça do elevador. O entregador da bicicleta também não ficou de fora. Quando descobriu a pegadinha, voltou para buscar a bicicleta abandonada dentro do elevador. Disse rindo, vocês são malucos. Eu deixei até meu ganha-pão para trás. O replay mostrava claramente a cena dele empurrando a bicicleta contra a noiva como se fosse uma espada. Foi um dos momentos mais reprisados, com Silvio chorando de rir. Olha só, a primeira corrida de ciclismo contra fantasma da televisão. E o casal de namorados, que havia fugido com a moça pendurada no pescoço do rapaz, também voltou ao prédio. Quando viram as câmeras, riram sem parar. A garota vermelha de vergonha disse. Eu gritei tanto que fiquei rouca. O rapaz, ainda recuperando o fôlego, completou. Eu nunca corri com 50 quilos pendurados no pescoço, mas sobrevivi. Silvio, claro, aproveitou. Então já podem se casar porque sobreviveram juntos à noiva. Fantasma! O desfecho foi uma coletânea de gargalhadas. Todas as vítimas assistindo suas próprias cenas, rindo de si mesmas, enquanto Silvio Santos narrava com aquele tom inconfundível, brincando com cada detalhe. O público em casa ria duas vezes, da pegadinha original e das reações, quando as vítimas descobriam a verdade. No final, o elevador, antes assustador, virou apenas mais um cenário vazio. O véu da noiva estava jogado em uma cadeira e a atriz sorria relaxada, conversando com a equipe. O clima era de missão cumprida. Silvio Santos resumiu do jeito que só ele sabia. Olha, vocês viram? Ninguém escapa da noiva fantasma. O elevador pode ser pequeno, mas o susto foi gigante. A pegadinha terminou, mas a sensação era de que cada grito, cada corrida e cada improviso ficaria gravado na memória do público por muitos anos. Era humor simples, direto, que unia o medo e a gargalhada em doses perfeitas. Quando as gravações terminaram, o prédio voltou. Ao seu silêncio habitual, o elevador deixou de ser cenário de terror e a noiva fantasma retirou o véu, revelando apenas uma jovem atriz sorridente, aliviada por ter conseguido manter a seriedade durante tantos gritos e correria. A equipe desmontava o cenário aos poucos, recolhendo cabos, desligando as luzes programadas e fechando as câmeras, escondidas. Mas o clima era de festa. Sabiam que tinham acabado de produzir uma das pegadinhas mais memoráveis da televisão. Silvio Santos, entre uma gargalhada e outra, comentava com sua equipe. Vocês viram como cada um reage de um jeito? É isso que o público gosta. O medo é universal, mas a comédia nasce justamente dessa diversidade de reações. Um reza, outro corre, outro tenta negociar com o fantasma e no fim todo mundo acaba rindo junto. As vítimas, uma a uma, foram convidadas a assistir suas próprias cenas em um monitor. O vendedor ambulante chorava de rir ao rever o momento em que a pasta voava. Pelos ares, a estudante ria de si mesma jogando a mochila como arma. O senhor idoso dava gargalhadas ao ver as frutas rolando. E a senhora religiosa ria tanto que teve que enxugar
De lágrimas. Eu pensei que ia ter um infarto lá dentro, dizia ela, rindo sem parar. O público de casa, quando assistiu ao programa editado e transmitido, teve a mesma reação. Episódio da noiva fantasma no elevador se tornou rapidamente um dos mais comentados da época. Nos bares, nas praças, nas famílias, todos falavam da pegadinha, imitavam os gritos das vítimas e comentavam como reagiriam se fosse com eles. Alguns juravam que teriam sangue frio, mas, como dizia Silvio, na hora do susto, até o mais valente corre como criança. A magia desse tipo de câmera escondida estava justamente nisso, no contraste entre o medo verdadeiro e a gargalhada posterior. Durante alguns segundos, a vítima acreditava realmente estar diante de algo sobrenatural, mas quando vinha a revelação e todos descobriam que era apenas uma brincadeira, o medo se transformava em alívio e riso. E esse riso era compartilhado por todos. As vítimas, a plateia, Silvio Santos, a equipe e o público em casa. No caso da noiva fantasma, o impacto foi ainda maior, porque a figura escolhida era poderosa. A noiva, símbolo de pureza e festa transformada em fantasma. Assustador. Criava uma mistura perfeita de estranhamento. O vestido branco arrastando no chão, os olhos arregalados, o silêncio mortal dentro de um elevador apertado. Tudo isso criava a atmosfera ideal para que cada pessoa mostrasse o que tinha de mais genuíno em uma situação de pavor. E foi exatamente isso que encantou o público. Ver como as pessoas comuns, em um dia aparentemente comum, revelavam seu lado mais humano e engraçado diante do inesperado. Cada reação era única, imprevisível e absolutamente hilária. No encerramento do programa, Silvio Santos apareceu no palco, já com a plateia ao vivo rindo. Só de lembrar, ele apresentou um compilado das melhores cenas, repetindo em câmera lenta os gritos mais agudos, as corridas mais desajeitadas e os improvisos mais absurdos. Olha, só pessoal, até o Fortão saiu gritando mais fino que soprano, dizia enquanto a plateia chorava de rir. O epílogo da pegadinha foi, portanto, uma celebração daquilo que sempre marcou a carreira de Silvio Santos. A capacidade de transformar o simples em espetáculo, o medo em riso e as pessoas comuns em protagonistas de momentos inesquecíveis. E é impossível não rir novamente só de lembrar. O vendedor largando a pasta, a estudante jogando a mochila, o idoso levantando o chapéu como escudo, a senhora rezando sem parar, o rapaz rastejando no chão, o entregador abandonando a bicicleta, o casal fugindo abraçado. Cada cena era um presente para quem assistia. No fim, o recado era claro. O humor pode estar em qualquer lugar, até mesmo dentro de um elevador escuro com uma noiva fantasma. O segredo estava em como Silvio Santos e sua equipe conseguiam encontrar graça no medo e compartilhar isso com milhões de pessoas. E assim, a pegadinha da noiva fantasma no elevador entrou para a história, não apenas como uma brincadeira, mas como um verdadeiro clássico da comédia televisiva brasileira. Se você se divertiu revivendo cada detalhe dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. Afinal, rir junto é sempre mais gostoso e nunca se sabe quando pode ser você a próxima vítima de uma pegadinha inesquecível.